transforma, aquela que está na tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Como eu falei, nós estamos reunidos hoje aqui, para que juntos nós possamos relembrar o sacrifício de Jesus e celebrar a nossa Páscoa, celebrar a ceia. Hoje é um culto de ceia, é um culto de gratidão, um culto de adoração, um culto de celebração para com o nosso Deus, para relembrar tudo aquilo que Ele fez por nós, entregando o seu Filho Jesus na cruz, para morrer pela minha e pela sua vida. Irmãos, você tem noção da obra grandiosa que significa a morte de Jesus? Você consegue compreender o tamanho do amor de Deus por você e por mim, pelo fato dele pegar o seu único filho e falar assim: olha, você vai lá e você vai morrer por eles. Eu não consigo sequer imaginar eu tendo que entregar um dos meus 2 filhos para morrer em favor de ninguém. Eu não consigo nem pensar nisso. Isso é inconcebível para mim. Eu não consigo entender a dimensão e a grandeza do amor desse Deus. E o que dizer de Jesus, que de forma espontânea, de forma tão generosa, abriu mão da glória eterna para se fazer como um de nós, como um homem, vir habitar entre nós, não cometer pecado algum e morrer na cruz, para que eu e você fôssemos livres de toda a condenação, de tudo aquilo que estava contra nós, de todo o escrito de dívida que havia contra nós, por causa do nosso pecado. Certa vez, eu ouvi um ateu falar que se ele acreditasse em tudo aquilo que os cristãos acreditam, que ele seria o homem mais feliz dessa terra, que ele iria irradiar, exalar felicidade, e que ele não ia medir esforços para falar da sua fé irradiante, que ele iria fazer tudo para demonstrar essa fé nesse Deus, para que as pessoas que cruzassem o caminho dele ficassem impactadas de tal forma com a fé dele, que elas também quisessem entender, conhecer o motivo dessa fé, para que elas também pudessem viver isso. E ele falou que, ao contrário de tudo isso, que ele convivia com alguns cristãos, e que a maioria dos cristãos que ele convivia, que eram pessoas fechadas, pessoas carrancudas, sem vida e sem alegria, que eles não passavam a alegria de alguém que vai viver eternamente em um paraíso, que eles não manifestavam essa vida, essa alegria, essa paz e essa presença de Deus. E por fim, esse homem falou que é inconcebível que alguém viva dessa forma, tendo em vista essa esperança eterna que ele professa. Eu confesso para vocês que eu não concordei com tudo o que aquele homem falou, mas eu também não podia discordar 100% das palavras dele, porque eu já fui um desses cristãos que aquele homem falou.
quando ele falou aquela mensagem, quando ele trouxe aquilo, aquele argumento, eu falei assim, eu fui um desses. Eu era alguém que tinha Jesus na minha vida, que tinha nascido de novo, que tinha me arrependido dos meus pecados, que cria na salvação, que cria na vida eterna, que tinha uma esperança de um futuro glorioso ao lado de Deus, queria viver eternamente em um lugar aonde nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem, aquele lugar que Deus tem preparado para mim. Mas eu era alguém amargurado, eu era alguém deprimido, eu vivia triste, eu tinha momentos de alegria, mas eu era uma pessoa ingrata, irmão. Sabe o que é uma pessoa ingrata? Eu não tinha motivos para não agradecer, mas não havia gratidão no meu coração, apesar de tudo que eu vivia. Eu andava de cabeça baixa, eu me sentia inferior a alguém que era pior, alguém que não tinha autoestima, eu não conhecia o meu valor, eu não sabia quem eu era, apesar de conhecer o Senhor, eu não tinha uma identidade forjada nele, eu era cheio de complexo, e apesar de gostar de festas, porque eu sou de uma família muito festeira, não havia contentamento algum na minha vida, contrariando aquilo que o apóstolo Paulo falou lá em Filipenses 4, 12 e 13, que fala assim: aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade, tudo posso naquele que me fortalece. Irmãos, Paulo aprendeu o segredo da felicidade. Ele aprendeu que a felicidade não está nas coisas que você possui. Ela não está nos seus bens, ela não está nos seus prazeres, ela não está naquilo que você gosta, nas suas viagens, ela não está em nada dessa vida. A felicidade verdadeira, ela está em uma pessoa. A felicidade verdadeira, ela está em Cristo Jesus. E ele podia passar por necessidade ou ter em abundância. Ele podia ter alimento em abundância ou podia estar passando fome. Ele podia estar solto ou podia estar aprisionado. Que nada poderia roubar essa felicidade que ele encontrou na pessoa de Jesus. Pois o que importava para ele era conhecer a Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-se um com ele em sua morte, para que de alguma forma alcançasse a ressurreição dentre os mortos. Filipenses 3, 10 e 11. Eu não entendia isso, apesar de ser cristão, irmãos. Apesar de ouvir a mensagem, de conhecer as Escrituras, eu não entendia isso. E hoje, quando eu paro e eu olho para trás, eu olho para a minha vida, eu não sei como uma pessoa que conhece a Cristo pode estar vivendo aquilo que eu vivia e pregar o Evangelho e alcançar alguém para Ele. Eu não consigo entender isso. É inconcebível para mim. Quando eu olho para trás, eu falo, eu não acredito que eu já conhecia o Senhor e eu vivia dessa forma. O tema da nossa mensagem é porque eu devo celebrar a Páscoa, mas não somente a Páscoa, a vida abundante que o Senhor conquistou para nós, todos os dias, não é um dia, não é em uma ceia que acontece uma vez por mês em um culto, não é em um dia de Páscoa que acontece uma vez por ano, não, é todos os dias da minha vida. E o primeiro motivo é porque para nós que aceitamos a Jesus, a obediência é algo fundamental e inegociável. Se você quer viver uma vida em abundância de felicidade, não há como você experimentar isso vivendo em desobediência, fora do lugar da vontade de Deus. 1 Samuel 15, 22 fala: Samuel, porém, respondeu: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos
e em sacrifícios, quanto em que se obedeça à sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Tem pessoas que amam fazer sacrifícios. Tem pessoas que amam fazer procissões. Tem pessoas... Meu avô, ele fez uma promessa e ele andou de Caraí, no interior de Minas, perto de Teoflotone, até aquela cidade, Senhor do Bonfim, lá na Bahia, para pagar uma promessa, porque ele tinha 6 meses de vida e ele viveu muitos anos, então ele fez uma promessa, que se ele vivesse, ele iria pagar uma promessa. Nós podemos sim oferecer sacrifícios para Deus. Tem sacrifícios que a Bíblia fala que nós precisamos fazer. O jejum é um sacrifício que nós devemos fazer para matar a nossa carne e para fortalecer o nosso espírito. Através do jejum, nós desenvolvemos comunhão com Deus, nós crescemos na fé, matamos a nossa carne, vencemos a nossa natureza pecaminosa. O jejum, ele é necessário. Mas eu quero te dizer, irmãos, que o que agrada a Deus, o sacrifício que agrada a Deus, é um coração obediente. O que agrada a Ele é a nossa obediência. Ele tem prazer na nossa obediência, porque Ele tem prazer em nos abençoar. E a bênção de Deus está sobre aqueles que obedecem, sobre aqueles que ouvem a mensagem, sobre aqueles que escutam, sobre aqueles que entendem e sobre aqueles que vivem a obediência em relação à mensagem que receberam. Deuteronômio 5:29 fala: quem dera se eles tivessem sempre no coração essa disposição para temer-me e para obedecer todos os meus mandamentos. Assim, tudo iria bem com eles e com os seus descendentes para sempre. Quando nós estamos em obediência, nós abrimos as comportas do céu sobre nós. E não somente sobre nós, também sobre os nossos descendentes, sobre os nossos filhos, sobre os nossos netos, sobre os nossos bisnetos, até 1000 gerações. O Senhor abençoa daqueles que o abençoam, daqueles que o obedecem, daqueles que andam na sua vontade. É até 1000 gerações. Sabe por quê? Porque a obediência denota amor. Obediência demonstra confiança, fé, relacionamento, intimidade, amizade profunda. Você não confia em alguém que você conheceu ontem. Você só confia em alguém que você tem um relacionamento profundo. Obediência demonstra fidelidade. Ela é sinal que nós temos fé, que nós acreditamos em Deus. E que quando vier a instrução, mesmo que ela seja contra a nossa vontade, nós vamos seguir. Mesmo que nós não gostemos daquilo que Deus nos falou. Eu me lembro de uma vez, há mais ou menos uns 15 anos atrás. Eu me lembro que eu trabalhava na nossa empresa. A gente tem uma empresa de ar-condicionado. E eu saí dessa empresa e eu fui trabalhar com agricultura. Eu fui mexer com agricultura. Eu fui plantar maracujá, cultivar maracujá e plantar maracujá. E eu fiquei 2 anos ali plantando maracujá. E tudo deu errado, nada deu certo. Apesar de todos os esforços, apesar de todos os investimentos, apesar de nós termos feito tudo certo, as coisas não andaram, não aconteceram. E eu me lembro de uma noite que o Carlos me chamou para conversar, uma terça-feira, e ele falou comigo assim: é hora de você parar com isso e voltar para o seu trabalho. Volta para o lugar de onde você saiu. Aquilo para mim foi como se ele tivesse me dado um soco na cara, porque aquilo mexia com o meu orgulho. Eu tinha saído da empresa da família da minha esposa, e eu não queria voltar para lá. Eu não queria ter de dar um passo para trás e falar: olha, eu saí, eu pedi para sair, eu tentei um novo negócio, deu errado, e aí agora eu estou voltando, eu estou pedindo para voltar.
Mas eu falei com ele naquela noite, mesmo que aquela palavra representasse um soco na minha cara. Eu falei para ele assim: eu sei que você é um homem de Deus. Eu não estou recebendo a sua mensagem, a sua palavra, mas eu vou orar a respeito dela. E se Deus me falar, eu vou obedecer. E eu me lembro que 2 meses depois, eu voltei para a empresa. E a empresa estava passando um processo dificílimo. Um momento muito difícil. Porque a gente tinha passado pela crise do racionamento de energia, aquele apagão. E os preços dos nossos produtos estavam muito caros, porque nós fizemos uma parceria com um determinado fabricante. Nós não tínhamos vendas. Mas a partir do momento em que eu obedeci a palavra de Deus, a partir do momento que eu falei assim: olha, não é a minha vontade, não é isso que eu estou entendendo, mas se é a sua vontade, Senhor, eu vou obedecer. A partir do momento que eu voltei para aquela empresa, as coisas começaram a mudar, as portas começaram a abrir, Deus começou a abençoar grandemente aquela empresa e a minha vida por causa da minha obediência. Irmãos, quando Deus fala alguma coisa e você obedece, você está honrando a Deus e você agrada o coração do Pai, conforme aconteceu com Jesus. Jesus obedeceu a Deus em tudo. E a Bíblia fala lá em Mateus 3:16, 17. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento o céu se abriu. E ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Então, uma voz dos céus disse: esse é o meu filho amado, em quem me agrado. Isso não aconteceu por acaso. Isso não aconteceu de uma forma isolada. Como eu falei, Jesus foi obediente em tudo. Ele andou na vontade de Deus. E naquele momento, o próprio Deus estava testificando de Jesus. Jesus honrava a Deus com a sua obediência, e Deus, diante dos homens, honrou a Jesus. Olha, esse é o meu filho amado, eu tenho prazer nele, eu me alegro nele, ele me dá alegria todos os dias, porque ele me obedece em tudo. Em tudo. E por que nós devemos celebrar a Páscoa? Porque a Páscoa é uma ordenança de Deus para o povo judeu. Deus falou com o seu povo: olha, vocês vão me celebrar a Páscoa todos os anos. Tem vários textos na Bíblia que falam sobre isso, mas eu queria citar Deuteronômio 16:1, que diz: observe o mês de Abibe e celebrem a Páscoa do Senhor, o seu Deus, pois no mês de Abibe, de noite, ele os tirou do Egito. Celebrar a Páscoa também foi uma ordenança de Jesus para a sua igreja. Jesus falou para os seus discípulos na última ceia: olha, façam isso em memória de mim. Relembrem o que vai acontecer. Façam isso todos os anos. Repartam o pão e tomem o cálice para relembrar disso que está acontecendo agora. Façam isso todos os anos. Se nós queremos viver debaixo da graça, se nós queremos viver debaixo do favor de Deus, experimentando tudo que Ele tem para nós, nós temos que obedecer a Deus em tudo como Jesus fez. Deuteronômio 28:1 fala: se vocês obedecerem fielmente o Senhor, o seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje lhes dou, o Senhor, o seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra. Você quer viver isso? Entra nesse lugar de obediência, de submissão e de dependência de Deus. O segundo motivo pelo qual nós devemos celebrar a Páscoa, mas a vida, é porque o nosso Deus é um Deus de festa. Irmão, se tem alguém que gosta de festa, esse é o nosso Deus. Ele ama uma festa, Ele é um Deus festeiro. Quando Ele falou para Moisés: vai lá e fala com o faraó, Ele falou com Moisés e com Arão: olha, vocês vão lá e fala assim para o faraó: assim diz o Deus de Israel, deixe o meu povo ir para celebrar-me uma festa no deserto.
Êxodo 5:1. O nosso Deus gosta tanto de festas, que Ele instituiu 7 festas. São essas as festas que Ele instituiu: a Páscoa, a festa dos pães asmos, a festa das primícias, dia da ressurreição, a festa das semanas, o dia de Pentecostes, festa das trombetas, dia da expiação e a festa dos tabernáculos. Isso deixa muito claro como o nosso Deus é festeiro, como Ele gosta de alegria. E aí, se nós olharmos para Jesus, irmãos, quando eu olho para Jesus, eu fico impressionado com o homem Jesus. Aonde Jesus ia, ele arrastava multidões, as pessoas estavam atrás dele. Crianças não andam com pessoas amargas, crianças não andam com pessoas carrancudas, crianças não andam com pessoas que não são alegres, que não brincam, que não são divertidas. Mas as crianças rodeavam Jesus, as crianças queriam estar perto dele, todo mundo queria estar perto de Jesus. Em todo o tempo e lugar onde Jesus estava, tinha muita gente atrás dele. Jesus era leve, irmãos. As pessoas falam sobre inteligência emocional. Quer aprender sobre inteligência emocional? Leia sobre Jesus, porque Ele é o pai da inteligência emocional. Ele é a própria inteligência emocional. Jesus não se perdia, Jesus não ficava invocado. O cara me ofendeu, me magoou, me fechou no trânsito. Não, Jesus não era assim não, irmãos. Jesus tinha um alvo, e Ele vivia por esse alvo. Ele tinha um propósito, e nada parava ele. Ele pregava o evangelho que as pessoas queriam ouvir. Você lembra quando ele mandou os discípulos de 2 em 2? Ele falou: olha, vocês vão entrar nas casas e vocês vão cumprimentar com a paz. E se as pessoas não receberem a paz, sabe o que vocês vão fazer? Vocês vão bater a poeira dos pés e vão para a próxima casa. Vocês vão seguir adiante, vocês não vão perder tempo com quem não quer. Jesus não perdia o tempo dele. Ele tinha foco. E aí você pode me dizer: mas as pessoas seguem Jesus, elas seguiam Ele por causa dos milagres dele. É claro. Como que não? Como que não? Você sabe que uma pessoa está curando as diversas enfermidades. Você tem alguém doente na sua família, você vai lá. Você não precisa pagar um médico, consulta, não precisa fazer exame de sangue, urina, fezes. Você vai lá e ele vai orar por você e você vai ser curado. Você tem um parente que está possesso, que está endemoniado. Você vai lá, ele vai orar, e o demônio vai cascar fora. Quem não queria? É claro que as pessoas queriam ir atrás dele para receber cura, para serem libertas, para ele saciar a fome delas, multiplicando os pães e os peixes. Mas elas também iam atrás dele, por causa dos seus ensinamentos. Havia autoridade nas palavras de Jesus. O que ele pregava, ele vivia. Ele não era como os fariseus, ele não era hipócritas. Eu não tenho dúvida que as pessoas buscavam ele, por causa de tudo aquilo que ele fazia. Mas eles buscavam eles por causa disso que eu falei. Porque ele era leve, porque ele tinha inteligência emocional, porque ele tratava as pessoas como elas deveriam ser tratadas. E mais, porque Jesus era festeiro. Jesus foi chamado de fanfarrão, beberrão. Jesus gostava de festa, irmãos. Ele puxou o pai. Não podia falar que tinha uma festa que Jesus estava dentro. As festas judaicas, todas ele estava lá. O primeiro milagre de Jesus foi um casamento. Vocês lembram lá nas bodas de Canaã? O texto fala que o vinho acabou. E aí, o que acontece? Quando um vinho acabava em uma festa de casamento, isso representava vergonha para o noivo. E as pessoas iam embora, irmãos. A festa acabava. Se acabava o vinho, acabava a festa, porque o vinho representa alegria.
Mas naquele dia, Jesus estava lá, e porque, Jesus estava lá, o vinho não acabou, a alegria não acabou, porque a alegria estava lá, a alegria era Jesus, Jesus é a alegria. Ele é a alegria, irmãos. Aleluia. O segundo vinho foi melhor do que o primeiro. Sabe por quê? Porque o segundo vinho quem fez foi ele. E a festa continuou. Porque Jesus é a própria alegria. Ele é o esplendor da glória de Deus, o Deus encarnado. Aonde ele está, tem festa. O terceiro motivo pelo qual nós precisamos celebrar a Páscoa e precisamos celebrar a vida é porque assim como os primogênitos do povo judeu foram libertos do ataque do anjo da morte, pelo sangue dos cordeiros que foram colocados nos umbrais das portas, nós como povo de Deus fomos libertos da morte do inferno pelo sangue de Jesus que está sobre nós. Na velha aliança, anualmente se matava um cordeiro, sacrificava um cordeiro para pagar pelos pecados. Mas Jesus, na nova aliança, foi o sacrifício perfeito, definitivo, que Deus enviou para pagar o preço do pecado de toda a humanidade. Não tem mais dívida sobre você. Ele aniquilou, riscou, cancelou todo o escrito de dívida que era contra a sua vida. E você agora já não tem mais que ir para o inferno, mas você está livre, você vai viver eternamente. Assim como o anjo da morte não tocou no primogênito dos judeus, o inferno não vai tocar em você, porque assim como Jesus ressuscitou, você vai ressuscitar e vai viver eternamente do lado dele. Amém? Hebreus 9, de 11 a 15 fala: quando Cristo veio como sumo sacerdote dos benefícios agora presentes, ele adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito pelo homem, isso é, não pertencente a esta criação, não por meio de sangue de bodes e novilhos, mas pelo seu próprio sangue. Ele entrou no Santo dos Santos de uma vez por todas e obteve a eterna redenção. Ora, se o sangue de bodes e touros e as cinzas de uma novilha espalhadas sobre os que estão cerimonialmente impuros os santificam, de forma que se tornam exteriormente puros, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará a nossa consciência de atos que levam à morte, para que sirvamos ao Deus vivo. Por essa razão, Cristo é o mediador de uma nova aliança para os que são chamados, para que os que são chamados recebam a promessa da herança eterna, visto que ele morreu como resgate pelas transgressões cometidas sobre a primeira aliança. Jesus é o sacrifício perfeito. Ele é o mediador da nova aliança. A sua morte nos trouxe, como eu falei, redenção e salvação. Ele com seu sangue, ele comprou para Deus homens de toda tribo, língua, povos e nações, e ele os constituiu reino e sacerdotes, para reinar com ele. Eu e você que estamos em Cristo Jesus, nós fazemos parte de uma genealogia, de uma genealogia real. Nós fazemos parte do povo de Deus. Eu e você olha para os príncipes desses países da Europa, na Inglaterra, na Espanha, que tem os seus príncipes, os seus reinos.
os reinos deles vão passar, mas o reino de Jesus é eterno, e eu e você vamos reinar com Ele por toda a eternidade, porque Ele nos constituiu reino e sacerdote para reinar com Ele. Você pode dar um aplauso a esse Deus? Nós vamos nos unir com Ele. Tem uma nova Jerusalém celestial, a cidade santa. Apocalipse 21, de 2 a 4 fala: vi a cidade santa, a nova Jerusalém que descia dos céus, da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais Ele viverá. Eles serão os seus povos. O próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Essa promessa é para nós, irmãos. Essa promessa é para mim e é para você. Fala para o seu irmão: essa promessa é para você. É para você. Nós que recebemos Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós vamos entrar na nova Jerusalém celestial e viver eternamente na presença dEle. Nós vamos tabernacular com Ele. Deus vai descer e nós vamos viver junto com eles. Lá não tem mais lugar para a morte, para o choro, para a tristeza, para a dor. Sabe por quê? Nós vamos desfrutar de tudo que Ele, com o seu sangue, conquistou por nós na cruz do Calvário. O céu será um lugar de festa. Na verdade, o céu é um lugar de festa. Sempre foi. Onde nós passaremos toda a eternidade. Nós vamos passar toda a eternidade contemplando, adorando e celebrando ao Senhor com alegria. Mas deixa eu te falar uma coisa. Você não precisa chegar lá para viver essa alegria. O reino de Deus já chegou. O reino de Deus está entre nós. Jesus está entre nós. Eu vou para o Pai. Mas não fiquem tristes não. Fiquem alegres. Porque daqui uns dias o Espírito Santo será derramado. E vocês receberão poder, e serão minhas testemunhas, em Jerusalém, em Samaria, e nos confins da terra. O Espírito Santo habita entre nós, Ele já está tabernaculando conosco, irmãos. Nós não precisamos esperar o dia em que Ele vier nos buscar, ou se nós morrermos antes da vinda dEle. Não, o céu já está aqui, e nós temos que viver alegres, felizes. Essa alegria nasceu em Deus. E ela está disponível para mim e para você hoje. Aqui, na celebração da nossa ceia. E durante todos os dias da nossa vida aqui. E aqui, eu quero entrar no último motivo pelo qual nós temos que nos alegrar na celebração da Páscoa e da vida, que é o privilégio que eu e você temos de sermos parceiros de Deus nessa missão, nesse propósito de fazer discípulos. Nós somos chamados, nós somos recrutados pelo próprio Deus para fazer discípulos, irmãos. Eu e você. Olha o que é que fala lá em Mateus 28, de 18 a 20. Então Jesus aproximou-se deles e disse: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Portanto vão e façam discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo,
e ensinando-os a obedecer tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com você até o final dos tempos. Há uma ordem para nós, como povo de Deus, irmãos. Eu sei que nem todos são apóstolos, nem todos são evangelistas, nem todos são mestres, nem todos são profetas e pastores. Para isso, Deus designou alguns para equipar o corpo de Cristo, até que nós chegamos à plenitude da estatura de Cristo. Mas uma coisa eu quero dizer: eu e você temos uma missão. Você sai para trabalhar, para ganhar o seu dinheiro. Eu não sei o que você faz na sua empresa. Você está estudando para ter uma formação profissional, para ser alguém que vai conquistar o seu lugar no mercado de trabalho. Você tem sonhos, você tem projetos, você tem planos para a sua vida. Mas eu quero te dizer uma coisa: você tem uma ordem de Deus para você que está em Cristo Jesus. Aonde você está, você precisa fazer discípulos de todas as nações. Ele falou que nós temos que fazer isso. E como que nós fazemos isso? Nós fazemos isso anunciando o reino, pregando a mensagem, conforme fala lá em 2 Timóteo 4:2. Pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina. Paulo está falando a mesma coisa que Jesus falou para os discípulos: olha, pregue a palavra, ensine, exorte, traga orientação, corrija, traga a pessoa para o prumo, para o centro, mostre para ela, falando, mas não apenas falando, irmãos. Não é apenas falando que nós manifestamos, que nós fazemos discípulos. Mais do que falando, não para por aí. Filipenses 1:27 fala: não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo, para que assim, quer eu vá e os veja, quer apenas ouça a seu respeito em minha ausência, fique eu sabendo que vocês permanecem firmes em um só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica. E em 2 Coríntios 3:3, que fala: vocês demonstram que são uma carta de Cristo, resultado do nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedras, mas em tábuas de corações humanos. Eu e você somos cartas vivas. Eu e você fomos chamados a viver de modo digno da vocação que nós somos chamados para Cristo, por Cristo Jesus. Nós somos chamados para viver em novidade de vida. Nós somos chamados para manifestar a vida de Deus, para revelar o caráter de Deus, a bondade de Deus, a misericórdia de Deus, o amor de Deus. Eu e você fomos chamados para viver uma vida de excelência. Aquele que roubava, não roube mais. Aquele que mentia, não minta mais. Não saia palavras torpes da sua boca. Não entristeçam o Espírito Santo com o qual vocês foram selados. Há uma forma que eu e você precisamos viver, irmãos, como imitadores de Cristo. Nós temos o exemplo, nós temos a referência, o modelo perfeito. Porque aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Nós precisamos entrar na forma de Cristo e nos tornar parecidos com Ele. Todas as arestas, todas as sobras têm que ser aparadas até que nós cheguemos à estatura da plenitude de Cristo, como eu falei aqui agora. Pedro falou: sede santos porque eu sou santo, diz o Senhor. Ah, é impossível. Só Jesus é perfeito. Claro. Mas nós podemos buscar viver essa vida de excelência.
nós podemos buscar ser cada dia mais parecidos com Ele. Não somente naquilo que nós falamos, porque nós podemos falar e não viver. Às vezes o nosso silêncio, o nosso comportamento fala mais do que as nossas palavras. Eu não estou te dizendo que você não deve pregar. Pregue, porque foi isso que Paulo falou para Timóteo. Pregue a tempo e fora de tempo. Fale do amor de Deus. Só que nós somos cartas vivas. Não adianta eu pregar uma coisa e viver outra. Não adianta. Se as minhas palavras não credenciam, não são credenciadas pela minha vida, não tem autoridade, não tem valor algum que eu falo. Diante disso, eu não sei sobre você, mas uma coisa eu sei. Quanto a mim, o que eu posso dizer é que eu nunca mais quero e vou voltar a ser aquele cara que eu falei que eu era no início. Nunca mais uma pessoa de outra fé, ou uma pessoa que nem conhece o Senhor, vai falar algo a respeito do povo de Deus, que isso vai mexer comigo, porque eu vou procurar. Eu posso até não acertar, mas eu vou tentar todos os dias viver uma vida que traga honra, glória e louvor ao meu Deus. Eu quero viver como um filho de Deus, como alguém que encontrou o Messias, alguém que foi encontrado e que se tornou tão parecido com Ele em santidade, em pureza, em amor, em alegria e em paz. Uma pessoa que é tão cheia de gratidão, que quando as pessoas olharem para mim, elas possam ver a presença dEle em mim. Eu quero viver isso, irmãos. Assim como nenhum daquela geração entrou na terra prometida, o céu não é lugar para murmurador, o céu não é lugar para reclamador, o céu não é lugar para pessoas que não perdoam, o céu não é lugar para pessoas que vivem amarguradas, o céu é lugar para pessoas curadas. Para isso Jesus morreu na cruz, para que eu e você tenhamos vida e vida em abundância. Eu quero manifestar essa vida a todas as pessoas que cruzaram meu caminho, para que elas também possam desfrutar dessa vida de alegria. Eu quero viver como alguém que está salvo. Eu quero viver como alguém que tem uma esperança e que nada do que acontecer vai me abalar. Eu quero ser como aquela mulher samaritana que um dia teve um encontro com Jesus no poço de Jacó, e que ela bebeu daquela água, e que depois que ela bebeu daquela água, a vida dela transbordou, e todas as pessoas que se achegaram àquela mulher, viram que Jesus Cristo era o Senhor. E você? O que você está esperando para viver isso? Não é para amanhã, não. Não é para o dia que você morrer e for para o céu. Não é para o dia que Cristo voltar, se Ele voltar antes de você morrer. Essa vida começa hoje. Essa vida começa agora. Essa vida é o presente que Jesus conquistou na cruz e entregou para cada um de nós, de graça. De graça não, de graça foi para nós, porque para Ele custou o sangue dEle, para Deus custou o seu Filho amado, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa vida está disponível para mim e para você, hoje, agora, amém? Eu quero orar com você. Vamos orar?
Obrigado pela sua palavra, Senhor. Obrigado por tudo que Jesus conquistou na cruz por nós. Obrigado pelo alto preço que o Pai pagou entregando o Filho. Obrigado pelo alto preço que o Senhor Jesus passou, que o Senhor sofreu com cada uma daquelas chicotadas, com cada um daqueles pregos que foram colocados nos seus pés e nas suas mãos, pela coroa de espinhos, Senhor. Obrigado por tamanho sacrifício, obrigado por tamanho amor, aquele amor que a sua palavra fala, que ninguém tem amor maior do que esse, daquele que dá a vida pelos seus amigos. Obrigado, Jesus, porque eu amo muitas pessoas, mas eu não sei, aliás, sendo verdadeiro, eu tenho certeza que eu não seria capaz de dar a minha vida por ela, Senhor. Mas o Senhor deu a sua vida por mim, o Senhor deu a sua vida por cada um de nós aqui. E olha, que nós nem éramos seus amigos, a sua palavra fala que nós éramos inimigos de Deus, por causa das nossas transgressões, mas o Senhor nos amou tanto, que sofreu tudo isso por nós. Que nós não venhamos a banalizar tal sacrifício, Senhor. Que nós não venhamos desconsiderar tal sacrifício, Senhor. Que nós não venhamos, Senhor, ó Deus, a desdenhar desse sacrifício, vivendo uma vida que não te traga honra e glória, louvor e adoração. Senhor, que a nossa vida, Senhor, venha ser, ó Deus, uma forma de nós retribuirmos, Senhor, apesar de entender que nada que nós fizermos vai pagar o seu sacrifício, mas que nós possamos entender que o Senhor nos chamou para viver uma vida que glorifique e que exalte o teu nome, Senhor. Por favor, nos ajuda, nos capacita, tira de nós toda amargura, toda tristeza, toda angústia, tira de nós toda a ingratidão, Senhor. Tira de nós toda a murmuração, nos dê alegria, Senhor. O Filho se parece com o Pai, e nós somos da família do Senhor. O Senhor é um Deus alegre, Jesus é alegre, Jesus é feliz, e nós queremos ser pessoas assim, que irradiem, que manifestem a glória do Senhor. Por favor, Espírito Santo, nos ajude a viver essa vida, que glorifique o teu nome, todos os dias da nossa vida, aqui e na eternidade, Pai, em nome de Jesus. O sol se apagou, ali estava morto o Salvador, se morto lá na cruz, a morte ele enfrentou.
todo o poder vencido foi. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, Ele venceu pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre Ele vive, ressuscitou. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, Ele venceu pra sempre Aleluia. Eu imagino quando Maria foi lá. E aí ela encontra o sepulcro vazio. E ela fala assim: cadê ele? Roubaram o meu Senhor. E aí o anjo fala com ela: o que você está procurando, mulher? Eu estou procurando Jesus. Eu estou procurando o Messias. Eu estou procurando Ele. Ele perdoou os meus pecados. Ele me curou. Ele restaurou a minha vida. E o anjo falou para ela assim: Ele não está entre os mortos. Ele ressuscitou. Ele vive de eternidade em eternidade. Ele reina, Ele é Rei, Ele é Senhor. A morte, o inferno, nada pode segurá-lo. Para sempre Ele vive, para sempre Ele vive. Aleluia. Ressuscitou. Exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre Ele vive, ressuscitou. A ceia é sempre um momento muito especial. É sempre um momento de alegria. É sempre um momento de esperança. Porque assim como Ele ressuscitou, aqueles que estão nele também vão ressuscitar e vão viver eternamente. E hoje é uma data para nós também muito especial, mais especial, porque
nós tivemos o batismo de algumas pessoas. E eu queria convidar essas pessoas que viessem aqui na frente, as pessoas que foram batizadas ontem, que elas viessem aqui na frente. Vem cá, você que foi batizado ontem, você que publicamente declarou, aleluia, vira para eles, vira para os seus irmãos, vira para lá, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Vocês que foram batizados, vocês estão vendo essas pessoas aí, todas elas? Eu quero dizer para vocês que agora vocês são da família, vocês estão no corpo de Jesus, e por isso hoje a nossa ceia é tão especial, por causa de cada um de vocês que foram batizados, que foram imergidos no corpo. Agora, como eu falei, vocês são da família de Deus, que é a igreja. Vocês são parte do corpo. Eu não sei se vocês sabem, mas a palavra Páscoa significa Pesach, que no hebraico significa passagem. E como parte desse corpo, vocês que foram batizados, vocês passaram da morte para a vida. Todos aqueles que foram batizados em Jesus passaram a fazer parte da família de Deus e agora passaram da morte para a vida. O povo judeu foi liberto, eles passaram de um lugar de escravidão para um lugar de liberdade. E vocês também passaram desse lugar de escravidão do pecado para um lugar de liberdade, para um lugar de vida abundante, para um lugar de esperança eterna. Vocês foram resgatados da morte e do inferno. Vocês foram transportados do império das trevas e trazidos para o reino do seu Filho amado. Amém? E é com essa alegria que nós queremos celebrar a ceia nessa noite. Com cada um de vocês, com vocês que foram batizados, nós queremos partilhar o pão. Nós queremos tomar do cálice com vocês e nos alegrar. Agora eu quero falar para vocês uma coisa. Vira para mim aqui vocês. Com exceção da Bia e do Samuel, que a Bia já até havia sido batizada, ela renovou o batismo. O Samuel, que é de uma família cristã, né? Eu acredito que todos vocês, e o Felipe também, que é de uma família cristã, mas eu acredito que vocês quatro, teve alguém que falou do amor de Deus para vocês. E aí eu não isento vocês três não. Teve alguém que pregou o evangelho para vocês. Teve alguém que mostrou para vocês a vida de Deus, conforme eu falei aqui agora. Teve alguém que dedicou tempo para falar do amor de Deus e para mostrar o amor de Deus para vocês. Essas pessoas foram canais de Deus para abençoar a vida de vocês. E agora vocês foram chamados para também manifestar, revelar, levar essa vida de Deus para todas as pessoas que cruzarem o caminho de vocês. Para que assim como nós estamos nos alegrando com vocês aqui nessa noite e celebrando essa ceia com vocês, amanhã nós possamos ter outras pessoas aqui celebrando a ceia. Pessoas que cada um de vocês vai mostrar para elas a graça, a bondade, a fidelidade, a misericórdia e o amor de Deus para elas, falando, mas também vivendo e manifestando esse evangelho no dia a dia, demonstrando o amor de Deus por cada uma delas. Amém? Glória a Deus. Então, eu quero convidar os irmãos para que nós possamos fazer aquilo que Jesus falou na última ceia que ele teve. Ele falou assim: olha, façam isso
em memória de mim. Então eu quero convidar os irmãos para virem aqui, tomar o cálice e tomarem o pão, para que nós possamos celebrar juntos a morte, a vida, a eternidade de Jesus, que é também a nossa eternidade. Se você é batizado, se você faz parte do corpo, se você já recebeu Jesus em sua vida, então você pode vir aqui e tomar do cálice e do pão. Amém? Fique à vontade. Todo mundo já pegou o pão e o cálice? Então deixa eu pegar também o meu pãozinho pequeno que a Jeane me deu aqui. Você sabe o que isso aqui significa quando eu parti esse pão aqui? Quando a Jeane me entregou e ela falou assim, olha, parte o pão no meio. Esse pão, ele representa o corpo de Jesus, que foi moído pelos meus e pelos seus pecados na cruz. Mas quando eu olho para esse pão, desse tamanho aqui que foi partido, sabe o que eu penso? Que no mesmo momento em que o corpo de Jesus era moído, era rasgado, era quebrado por causa das minhas e das suas transgressões, o véu que separava também foi rasgado de cima a baixo, e hoje nós temos livre acesso à sala do trono. Hoje nós não mais ficamos no átrio enquanto o sacerdote entra no Santo dos Santos para adorar. Hoje eu e você
pelo sangue de Jesus que foi vertido na cruz, temos livre acesso a Deus e podemos adentrar a sala do trono e adorá-lo. Amém? Então vamos agora comer do pão com alegria, entendendo o sacrifício dele e o que esse sacrifício alcançou por nós. Amém? Coma do pão que representa o corpo de Jesus. Aleluia. O cálice representa o sangue dele, que foi vertido, que foi derramado, para que eu e você pudéssemos ser limpos de toda a impureza e de toda a condenação. Por intermédio do sangue de Jesus, que foi vertido na cruz, quando nós nos achegarmos diante de Deus, que o diabo vier acusar, Jesus vai falar: não tem condenação, já não há mais condenação sobre eles, porque o meu sangue pagou a dívida, eu me esqueci dos pecados deles, eu lancei no mar do esquecimento, eles já foram perdoados. Beba do cálice, tendo esse entendimento. Aleluia, aleluia. Dê um aplauso ao Senhor, amém. Ele é digno, Ele é digno, Ele é digno. Jesus, obrigado pelo sangue derramado, obrigado pela sua morte, porque por intermédio dela, hoje, nós podemos viver livres, na esperança de uma vida eterna ao teu lado. Nós queremos te adorar, nós queremos te engrandecer e glorificar o teu nome. Senhor, obrigado pela tua palavra. Senhor, obrigado porque o Senhor nos mostrou nessa noite que nós devemos celebrar a Páscoa, que nós devemos celebrar a ceia com alegria, Senhor. Mas não somente a ceia, mas nós devemos celebrar a vida com alegria, porque nós não vamos ter que passar pela morte, nós vamos viver eternamente. E porque quando nós nos encontrarmos com o Senhor, naquele lugar, não há lugar para tristeza, não há lugar para dor, não há lugar para a morte, não há lugar para o sofrimento. Então nós queremos fazer desse lugar aqui onde nós estamos, também um lugar de alegria, um lugar de paz, um lugar de gozo, um lugar de celebração. E nós queremos agora nos alegrar e celebrar a sua morte, não a sua vida que é eterna. Oh Deus, em nome de Jesus, amém, amém. Glória de Deus, agora justificados pelo sangue, feitos filhos de Deus. Cante, 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 exalte ao Senhor. Grandes são os teus feitos entre as nações. Nenhuma só voz, saudai o Rei com devido louvor. Feitos filhos de Deus,
da sua glória. Transformou nosso pranto, nossa vergonha em honra, do seu novo nome, para o louvor da sua glória. Dai louvor com palmas, dai louvor com sua voz. Bendito é o Rei, bendito é o Rei. Dai louvor, Ele é digno. Dai louvor com sua voz. Bendito é o Rei, bendito é o Rei. Todos os cantos louvem, todo ser que tem fôlego grite. Venham de todos os cantos louvem, todo ser que tem fôlego grite. Bendito é o Rei, bendito é o Rei, bendito é o Rei. Cante, cante, exalte o Senhor. Grandes são os seus feitos entre as nações. Povos, tribos, línguas, em uma só voz.